Você faz sua entrada, você tem toda a estrutura necessária para o mercado buscar, porém, durante o momento da sua entrada, o mercado vai, volta, busca o seu stop e aí sim, ele volta imediatamente buscando o seu alvo 1, 2 e 3. Isso acontece todos os dias com a maioria dos negociadores de varejo e é nesse vídeo aqui que eu vou te explicar como que você vai evitar acontecer. Então, isso aconteceu comigo durante muito tempo, eu consegui identificar o movimento do mercado, eu sabia qual era o alvo, eu sabia onde era o meu risco, porém, durante o momento que eu ia executar a entrada, o mercado ia buscar o meu alvo e aí sim, logo em seguida, ele ia buscar os meus alvos de take. Então, isso acontece com a maioria, isso acontece com todo mundo, é isso que mantém a maioria das pessoas sem resultado e eu vou te mostrar tudo que você precisa saber para identificar isso. Primeiro de tudo, o que é varredura de liquidez? O que é liquidez? Liquidez são ordens pendentes que existem no mercado, então o mercado precisa preencher as ordens pendentes para aí sim ele fazer o seu movimento extensivo do dia. Então vamos supor que a gente tem um fundo e abaixo desse fundo aqui exista ordens, tá bom? Então abaixo desse fundo aqui exista ordens de venda. Existe muito negociador que vai entrar vendido. Então abaixo desse fundo aqui existem ordens para serem abertas, ordens vendedoras para serem abertas. E na onde que vai ser o stop dessas ordens vendedoras aqui? A partir do momento que o mercado busca o seu fundo anterior, os negociadores de varejo acabam entrando vendido aqui e aonde que será o seu alvo, onde que será o seu risco maior, será acima desse topo. Então abaixo desse topo aqui vai existir ordens compradoras de fechamento. Como assim? Porque quando os negociadores começam a vender abaixo desse fundo aqui, eles precisam colocar um stop, eles vão ter uma perca máxima. Não existe, não tem como você entrar no mercado sem você colocar o seu risco máximo. Geralmente, o que acontece com o preço quando ele volta abaixo de um fundo anterior? O mercado tem que voltar para preencher essas ordens pendentes que tem acima do topo anterior e aí sim o mercado volta para fazer o seu movimento. A mesma coisa acontece num movimento de baixa. Acima de um topo existem ordens compradas e acima dessas ordens compradas, quando o mercado volta acima desse topo, os negociadores de varejo começam a comprar. E aonde que vai ser o alvo máximo, onde que vai ser o seu risco máximo dos negociadores que estão comprando aqui, será abaixo do fundo anterior. E é isso o que move o mercado sempre. É esse detalhe que faz o mercado se mover. Então, sabendo disso, você já consegue. Então, depois disso, como que você vai identificar isso na prática? O mercado, vamos supor que estamos numa tendência de alta, tá? Nós estamos fazendo fundos ascendentes e topos ascendentes. Um topo está quebrando outro topo e um fundo não está buscando o fundo anterior. Então, isso aqui indica uma estrutura de alta. Então, numa estrutura de alta, o que acontece? Existe muita ordem comprada aqui, existe muita ordem comprada aqui, existe muita ordem comprada aqui. O que acontece durante esse pequeno intervalo de preço aqui? Os negociadores de varejo acabam começando a vender, pode ser pouca gente, pode ser muita, tanto faz. O mercado sempre terá alguém vendendo durante uma estrutura de alta, seja ela numa pequena correção ou não. Durante esse movimento aqui, os negociadores de varejo que está entrando vendido, eles precisam fechar a sua posição, eles precisam ter um stop. Onde que vai ser o seu stop? Acima do topo, acima de um topo anterior. E por que existem dois tipos de posições compradoras? Existem as posições compradoras para serem preenchidas e existem as posições compradoras para serem estopadas. Então, como assim? Existe ordem pendente para ser aberta aqui e durante a venda desses negociadores de varejo aqui embaixo, existe ordens pendentes para serem fechadas de venda, que aí sim ela faz a sua volta da compra. Então, o vendedor que está vendido aqui, ele precisa fechar a sua posição, então ele vai fazer um limite de compra, entendeu? Ele vai fechar a sua posição de venda, fechando o seu limite da venda. E aqui existe muita ordem, então aqui existe muito valor para ser acumulado acima desse topo aqui também existe muito valor para ser acumulado e assim por diante. E na venda acontece a mesma coisa, numa estrutura de baixa, nós temos ordens compradoras abaixo desse fundo aqui, e aonde que vai ser e na mesma coisa na estrutura de baixa, abaixo desse fundo aqui existem ordens para serem vendidas. Durante uma estrutura de queda, existem compradores que estão abrindo as suas posições de compra aqui, e aonde que vai ser o stop deles? Abaixo do fundo anterior. Então, os compradores que estão comprando aqui, durante a volta, eles precisam colocar o seu stop, e o seu stop está abaixo aqui. Então, aqui também existe dois tipos de venda. Existe o tipo de venda dos compradores que estão fechando a sua compra, e existe as vendas dos vendedores que estão vendendo abaixo dessa quebra de estrutura. Sabendo disso, você já consegue identificar aonde o mercado se movimenta. Então, aqui, voltando numa estrutura de alta,
você precisa identificar o que é. Então, sabendo disso aqui, e o que é liquidez? Liquidez é exatamente isso, são as ordens que o mercado precisa preencher antes dele fazer o seu movimento extensivo. O mercado só movimenta por conta disso, ele precisa preencher as ordens, e então as ordens são a liquidez. Então a liquidez é o que faz o mercado se movimentar. E o que é a captura de liquidez? É quando o mercado precisa fazer a captura desse movimento para aí sim ele vir buscar os seus fundos anteriores. O mercado se movimenta apenas para preencher as ordens pendentes. Você já consegue identificar a estrutura de mercado. Então, o que acontece com o mercado? O mercado, ele existe 3 seções diferentes, tá? Existe Ásia, existe a seção de Londres e existe a seção de Nova York. Por que isso acontece? A varredura de liquidez acontece em todas as seções de mercado. Mas por que isso respeita, na maioria das vezes, isso acontece com mais frequência na seção de Londres ou de Nova York? Porque a seção asiática, eles não têm tanto volume para preencher o mercado. Então, como a gente sabe, os Estados Unidos, né, Nova York, esses caras aí conseguem capturar o maior movimento. Eles têm mais saldo para movimentar o mercado. As instituições da Ásia não movimentam tanto igual de Londres e nem as de Londres movimenta tanto quanto de Nova York. Então, sabendo disso, o que acontece com o mercado durante a sessão asiática? O mercado se movimenta, ele deixa um topo e deixa uma mínima. Durante uma abertura de sessão, acontece que os vendedores ou os compradores precisam preencher as ordens da sessão passada para aí sim eles conseguirem fazer um movimento extensivo do dia de hoje. Então, vamos supor que é a Ásia contra Londres e Londres contra Nova York. É cada lugar tentando capturar o movimento de uma outra sessão passada. Então, na Ásia, vamos supor que existe um topo máximo na Ásia aqui, ó. Vamos supor que a Ásia veio aqui, tá bom? Abriu, fez a sua máxima e fechou aqui, ó. Fechou abaixo de 40% da máxima da seção da Ásia. Abriu a seção de Londres, eles vão ter que preencher as ordens pendentes que existem. Eles vão ter que preencher as ordens pendentes que estavam durante a seção da Ásia. Então, acima desse topo aqui, existe essas ordens compradas não são de instituições, são de negociadores de varejo. Então, quando a seção de Londres abre, o que o mercado tende a fazer? Ir lá, preencher as ordens dos negociadores de varejo, aí sim fazer com que ele stop. Aonde que vai ser o alvo? Onde que vai ser a perca máxima dos negociadores da Ásia? Vai ser na mínima da seção deles. Então o mercado vai, preenche a sua ordem que aconteceu na Ásia, aí sim o mercado volta com tudo buscando o alvo mínimo e buscando a máxima de perca que a sessão passada tinha. O mercado se movimenta atrás de liquidez, e é a liquidez que faz o mercado se movimentar. E depois de Londres, isso acontece com Nova York e segue assim, tá bom? A sessão vai buscar a sessão e vai buscar a mínima, a máxima, e é sempre depois de uma mínima, de uma máxima que acontece o movimento expansivo. Então vamos supor que para eu conseguir comprar, alguém tem que estar vendendo. Então, antes de existir a internet, a gente poder comprar em um clique, vender em um clique, você tinha que ligar lá pro cara e falar assim, não, eu quero comprar, tipo, tá, o mercado tá aqui, tá bom? O mercado tá aqui, aí o cara fala assim, eu preciso comprar. Aí o cara vai lá, não, tá, vou ver aqui se tem alguém vendendo o que você precisa. Tá bom, o cara vendeu, conseguiu, comprou. Quando o mercado comprou, o que acontece aqui? Ele fala, não, já tá muito caro, eu não preciso mais desse negócio, eu vou vender esse negócio agora. E aí o que acontece? Quando já está muito caro, quem não tem ideia de valor, ele não sabe a zona de equilíbrio e aí ele começa a comprar. O negociador de varejo fala assim, não, eu preciso comprar. E como os caras que sabem o que está acontecendo, eles falam assim, não, eu vou vender tudo e mais um pouco, pode comprar tudo, não quero mais nada. Quando isso acontece, é exatamente aqui que o mercado faz o seu movimento expansivo buscando a mínima da sessão anterior. Isso acontece não só com Londres, não só com Nova York, acontece em todas as sessões do mercado. Então, sabendo disso, após a máxima de Londres, o mercado vai fazer a sua mínima lá, e aí sim, tá bom, deu 9h30 da manhã, para quem não sabe, 9h30 da manhã, na real, no nosso relógio é 10h30, tá? Só 9h30 lá em cima, ó. Então aqui, dando 10h30 da manhã,
o mercado já consegue buscar a sua mínima ou a sua máxima da seção de Londres. E o que acontece? Novamente, o cara vai lá, liga, já consegui fazer, eu vou vender, tá bom, vendeu, vai vir uma parte de gente agora tentando capturar acima, achando que o mercado vai buscar acima desse topo aqui, porém o mercado vai, só preenche e aí sim ele volta. E é isso o que movimenta o mercado, são as ordens pendentes. Agora você já sabe como que movimenta, como acontece em cada sessão. O que que isso acontece? Agora eu vou te mostrar na prática como que você vai identificar isso em candles, tá? Candles são os quadrados, não chamo de quadrado, na real são velas, né? Candle traduzido é vela. Você já consegue identificar o que que é uma varredura de liquidez. Aqui a gente tem um topo, tá bom? Aqui a gente tem o mercado subindo. O que acontece? Ele vai, faz um fundo, ele vai, faz um fundo, e aí ele vai lá e faz outro fundo. Ele vai, faz um fundo, e aí ele faz um outro topo. A partir do momento que ele faz a sua varredura de liquidez, o mercado volta, quebra a sua estrutura, aí sim ele começa a cair. É isso que movimenta o mercado. Um fundo foi, fez a sua varredura de liquidez, o mercado estava consolidado aqui, tá vendo? A partir daqui, ó, o mercado estava consolidado, tá bom? A partir daqui, desse movimento aqui, ó, o mercado vem, busca essas mínimas, aí sim ele volta a subir. Por que que isso acontece? É isso que faz a maioria das pessoas perderem. O mercado faz uma mínima, ele vem buscar a sua mínima, e quando ele vem buscar a sua mínima, os negociadores de varejo começam a vender aqui. Os negociadores de varejo falam assim, não, a gente precisa vender. Aí as instituições falam, não, é isso mesmo, nós vai vender tudo para você, então compra tudo aí, pode comprar baratinho. O cara vai lá, tenta vender, porém o preço já está muito barato, os negociadores não entendem que o preço está barato, aí sim a instituição vai lá e busca o seu alvo. Isso que move o mercado sempre. Explicação aqui. Aqui a gente tem uma estrutura de baixa, tá bom? O mercado vem caindo e o que acontece aqui? Ele vai, preenche as ordens pendentes que tem abaixo desse fundo aqui, e aí sim o mercado volta a subir. É isso que acontece com o mercado. Abaixo de um fundo existe ordem de venda e acima de um topo existe ordem de compra. É isso que faz o mercado andar como se fosse imprevisível. É isso que movimenta o mercado. E por que que eu tô falando isso? Porque no tempo maior o mercado faz isso. Vamos supor que aqui a gente tem um dia, a gente tem a vela de um dia. A gente está no tempo gráfico de um dia. No dia 15 aconteceu a varredura de liquidez. Nós tínhamos um topo. O que aconteceu com esse topo? O mercado varreu, então acima dessa varredura aqui, acima desse topo aqui, ó, de 632, existe muita ordem comprada. Aqui existe muito negociador de varejo querendo comprar e as instituições identificam isso. O que que elas fazem? Puxa o preço com tudo, buscando as mínimas, tá bom? O mercado já buscou a mínima que ele poderia ter buscado. O mercado, ele vai, faz a sua varredura de liquidez, quebra a sua estrutura para baixo, aí ele faz o seu desequilíbrio na venda e volta a buscar a mínima. Esse é um detalhe muito importante, isso acontece direto. Aqui você pode ver que ele aconteceu de novo, ele fez a sua varredura de liquidez. Aqui os negociadores de varejo começaram a comprar, onde que seria o seu stop seria no fundo anterior. Aqui o mercado conseguiu capturar muito capital aqui e assim segue diante. Aí o mercado vai lá, faz a sua varredura de liquidez, aí ele volta para buscar a sua mínima do stop dos negociadores. E é isso que acontece praticamente. Aqui o mercado ele acabou fazendo a sua varredura de liquidez novamente. Então, o que acontece? Aqui embaixo aqui existe ordens de venda, os caras começaram a abrir vendida aqui, o negociador de varejo começou a abrir vendida aqui, e onde que vai ser o stop dele? No dia, na máxima do dia anterior. Então, o que pode acontecer semana que vem? O mercado vir buscar a máxima dos negociadores aqui, estopar eles, aí sim o mercado busca novamente a mínima desse outro dia aqui. É basicamente isso que movimenta o mercado. Agora eu vou te explicar como que você vai identificar isso na parte da venda, tá bom? Então na venda é praticamente a mesma coisa, você só precisa identificar isso. Você vai varrer um fundo, você vai marcar um fundo. Você vai marcar um fundo. Aqui temos o fundo de terça-feira, dia 12. O que aconteceu? O mercado foi lá, varreu o seu fundo. O que aconteceu? No fractal do preço aqui existem velinhas abaixo desse fundo. Então, como isso aqui é em um dia, abaixo, menor do que um tempo de um dia, existem várias velas de 1 hora, de 5 minutos aqui embaixo, que são o momento onde os negociadores de varejo entram vendido. Então, aqui abaixo, os caras falam assim, vou vender tudo. Aí os caras falam, não, vou comprar mesmo.
Então aqui os caras falam assim, não o preço já está muito... Então aqui os negociadores de varejo falam assim, não, eu preciso vender, o preço já está muito baixo, eu preciso vender nessa região aqui. Aí os caras que entendem sobre o mercado falam assim, não, eu vou vender tudo e mais um pouco, pode pegar, pode pegar. Aí os caras vendem, quando acontece isso, o mercado volta e busca a sua mínima, a sua máxima do dia anterior. E é isso que movimenta o mercado, varredura de liquidez e a expansão. Mais uma vez na venda, isso aqui, a gente tem esse fundo, ele buscou esse fundo aqui, o que o mercado fez? Buscou esse fundo e já veio buscar essa máxima, tá bom? Olha isso, simples. Buscou a mínima do dia anterior, buscou a máxima. Buscou a mínima do dia anterior, buscou a máxima. E assim por diante o mercado segue. Conseguiu identificar isso num tempo diário. Então, como que você vai identificar isso na prática? É claro que você não vai fazer um day trade esperando um candle só fechar, não tem como. Então, você vai jogar isso aqui num tempo de, vamos supor, 30 minutos. Em 30 minutos você vai conseguir identificar isso muito mais fácil. Então, vamos supor, a gente aqui tem um topo, tá bom? A gente tem um topo aqui. O que aconteceu com esse topo? Nós estávamos numa estrutura de alta, tá bom? Nós temos esse fundo aqui. E nós tem esse topo aqui, ó. O que aconteceu com o mercado? Durante o fractal desse preço aqui, o mercado veio, caiu, e aí ele foi subindo. O que aconteceu com o preço? Ele foi lá, chegou aqui, preencheu essas ordens pendentes que tinham aqui em cima, e aí sim o mercado voltou buscando esse fundo, esse fundo, esse fundo e esse fundo aqui. Lembrando, estrutura maior, está de queda, espera a varredura num tempo menor, varreu, preencheu as ordens pendentes aqui, aí sim ele vai vir buscar tudo. Então aqui o mercado ele tem tipo 10 mil reais para capturar, aqui ele tem 20, aqui ele tem 30, aqui ele tem 100, e lá embaixo mesmo aqui ele deve ter meio B, e aí sim o mercado busca esse fundo aqui. E é isso que acontece com o mercado. Primeiro varredura num tempo maior, varredura num tempo menor de 4 ou 5 horas, de 4 a 1 hora, e depois você joga isso por um tempo menor. Isso acontece praticamente todos os dias. Após a sessão, o mercado vai, faz a sua consolidação, faz a sua manipulação, aí sim a sua distribuição maior. É isso que acontece com o mercado. Espero ter ajudado. Se eu te ajudei, dê um like nesse vídeo. E foi isso que me tirou do zero. Quando eu entendi isso, eu consegui começar a fazer dinheiro no mercado. E não foi só isso, também foi gerenciamento. Então, sempre quando você fizer lucro, gerencie os seus ganhos para você não devolver eles, tá? Não adianta você saber como isso movimenta, porém você, num dia ruim, você devolver tudo o que você conseguiu fazer com tanto esforço, tá? Então, gerencie todos os riscos, gerencie as operações que você está fazendo e nunca deixe de operar sem varredura de liquidez. Aqui o mercado está caindo, o que os caras estão fazendo? Aqui os caras querem comprar, aqui os caras querem comprar. Aí chega num topo desse aqui, o preço aparenta estar muito caro, aí quem entende começa a vender e quem não entende nada começa a comprar. E onde que vai ser o seu stop? Abaixo do fundo. O mercado já está vindo buscar esse fundo. É isso que movimenta o mercado, e isso sempre vai movimentar o mercado. Não é isso que vai fazer o mercado trocar de estrutura. Isso acontece sempre. Antes mesmo desses candles existirem, os caras faziam isso em ligação, tá bom? Quando estava caro, quem sabia que estava caro vendia, e quem não tinha noção de nada queria comprar porque estava valorizado, entendeu? É isso que faz a maioria perder sempre. Considere isso, guarda isso na mente. Isso que vai ser a informação mais útil para você no mercado, em todo o tempo de mercado que você tiver. Isso acontece no SP500, isso acontece na Nasdaq, isso acontece no Bitcoin sempre. E para deixar claro aqui, olha o que aconteceu essas semanas, esses últimos, desde fevereiro, o que aconteceu com o mercado vai lá, faz a sua máxima aqui, ele vem, preenche esse topo aqui. Aqui tem muita gente comprado, porque isso aqui é um topo. Os negociadores que entendem o que está acontecendo sabem que aqui tem muita gente comprado. Onde que vai ser o stop do cara? Aqui é um stop, aqui é um outro 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 stop, e aqui é onde tem muito dinheiro para ser capturado. Então, o mercado demorou tanto para subir aqui. O mercado demorou, tipo, desde fevereiro, em fevereiro o mercado ele tá tentando subir. Quando o mercado chegou logo em maio para junho, de maio a junho, o mercado já conseguiu preencher todas essas ordens. Então, exatamente aqui embaixo existe muita ordem acumulada. Então, aqui embaixo o que aconteceu aqui, o mercado, você pode ver que ele fez um fundo aqui, tá bom?
Quando ele fez esse fundo, o mercado aqui começou muito negociador amador começou a vender. Então, depois dessa venda que os negociadores fizeram, o que aconteceu? O pessoal que entende do mercado vai e compra, tá bom? Aí eles fazem os preços serem estopados e aí por diante. Então, numa estrutura maior, vamos jogar o BTC num tempo de um mês. O que a gente consegue identificar? Lá em dezembro, quando o mercado fez a sua máxima, em outubro, engano, lá em dezembro, quando o mercado fez a sua máxima, o que ele fez? Ele fez uma varredura de liquidez. Quando ele fez a varredura de liquidez, aqui em cima, quem entendeu a jogada conseguiu capturar essa venda aqui, entendeu? E a mesma coisa aconteceu nesses fundos passados aqui, em 2021, isso aqui sempre acontece. Existe fundo, abaixo de um fundo existe negociador de varejo vendendo e os profissionais estão comprando. Aí sim eles conseguem puxar o preço aqui. E a partir desse momento aqui, o que acontece? Por que esse volta a ser o próximo alvo? Porque o negociador de varejo que vendeu aqui, colocou o seu primeiro stop aqui, o seu segundo stop aqui. Então aqui, vamos supor, tem 100 mil para vir buscar, aqui em cima tem 1 milhão. Entendeu? Então ele vai buscar primeiro 100 mil, depois vai buscar 1 milhão e assim por diante. Então, como você tem em mente disso, você já sabe que o mercado aqui, ele fez uma varredura de liquidez. O que o mercado vai fazer? Ele pode sim vir buscar 50% dessa continuação aqui, dessa queda, aí sim voltar a buscar a mínima. Quando ele buscar a mínima, ele vai vir fazer a nova mínima desse fundo aqui. Quando o mercado fazer a nova mínima desse fundo aqui, o Bitcoin ele já vai estar abaixo de quanto? Abaixo de 50k. Então, eu posso não ter certeza disso, porém eu tenho certeza que abaixo de 50k vai ter muita gente vendida. E o que vai acontecer com muita gente vendida? Vai ter esse alvo para o mercado buscar, vai ter esse alvo para o mercado buscar e esse novo alvo aqui, tá? Então, abaixo de 50%, abaixo de 50k, o Bitcoin está super barato, porém ainda vai ter gente sim que vai estar vendendo. E é possível do mercado vir buscar até menos 38, tá bom? Abaixo de 38 mil, aí sim, quando ele chegar abaixo desse topo, se aqui já vai ter gente vendida, vai ter muito mais negociador de varejo vendido aqui. Então, abaixo desse fundo aqui, é mais provável o mercado buscar esse fundo do que ele buscar só esse fundo aqui, só para ele preencher as ordens, aí sim ele vem buscar com tudo e estopar a maioria dos negociadores de varejo. Aí, caso você não sabe, o próprio Bitcoin, ele tem um tempo de mais ou menos 1 ano de queda, tá bom? Aqui falta alguns meses para ele ter essa queda, aqui ele já fez a sua varredura e aqui ele tem essa varredura pendente para fazer e mais ou menos uns 2, 3 anos de alta. É isso que eu sei, é isso que eu tô passando para vocês e fiquem atentos ao Bitcoin, tá bom? O Bitcoin vai passar, coloca um alarme abaixo de 50k no Bitcoin, abre o TradingView lá, aí você clica aqui, ó, alerta, aí você coloca aqui, ó, preço cruzar. Qual que é o valor? 50k, tá? Aí você joga aqui, 50, e já era, você cria um alarme, tá bom? Essa é a minha marcação, isso que eu estou esperando para o Bitcoin e qualquer outro